Como anunciado, estamos de volta para mais um Escola Bíblica e hoje vamos falar das 7 últimas pragas. Depois de termos conhecido as 7 pragas representando as 7 trombetas, estas são outras 7 pragas diferentes e por isso, durante a aula de hoje, vamos procurar decifrar e explicar o que é que elas querem dizer. Mais uma vez vamos contar com a presença do pastor e teólogo Paulo Lima. Bem-vindo. Obrigado, Daniel. É um prazer estar contigo e com os telespectadores. Hoje, o que escolheste para a introdução à nossa aula? Qual é o sumário, é isso? As 7 pragas do Apocalipse 16 marcam o clímax do conflito entre Deus e as forças das trevas imediatamente antes do regresso de Cristo. Este é o sumário. Muito bem, vamos então ler o texto que serve de apoio à aula de hoje. Encontra-se em Apocalipse 15, no versículo 4, e passa então a ler: Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Este texto é um texto também bastante singular naquilo que é o contexto destas 7 pragas, mas eventualmente, se calhar começando mesmo do princípio, explicando que pragas são estas e o que é que elas significam. Sim. As 7 pragas do Apocalipse 16 são as últimas pragas. Porquê? Porque ocorrem no fim do tempo da graça e no fim da história da Terra. Mesmo no fim. Imediatamente antes da segunda vinda de Jesus. E nada tem a ver com as 7 pragas das 7 trombetas, não é? Não, nada. Quer dizer, pode-se fazer uma relação em que as 7 pragas das 7 trombetas são pragas atenuadas quando comparadas com as pragas decisivas e finais, que são as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. Quando eu digo que elas terminam, que elas acontecem no fim do tempo da graça e no fim da história desta terra, essa indicação é dada em Apocalipse 15, 8, quando o texto diz assim: E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. O facto de ninguém poder entrar no templo é sinal, porque há antecedentes no Antigo Testamento que o indicam, é sinal de que o tempo da graça estava terminado. Ninguém pode oficiar no templo. O templo é o centro do ministério de Cristo em favor da raça humana, ministrando, intercedendo, fazendo a ponte entre Deus e a humanidade. E, portanto, se o templo está inacessível, se está fechado, digamos assim, no seu serviço, isso significa que o tempo de intercessão acabou e, portanto, o tempo da graça concedido aos humanos para arrependerem-se e se converterem a Deus acabou também. Esse é o significado deste texto de Apocalipse 15, 8. E, portanto, ao terminar a intercessão de Cristo no templo celeste, isso significa que o destino eterno de todos os seres humanos está decidido e está acabado. É interessante ver também que estas pragas, estas 7 últimas pragas, têm como pano de fundo as pragas egípcias antes do Êxodo, que estão relatadas no livro de Êxodo, no capítulo 7 ao capítulo 11. E há realmente correlações que se podem estabelecer entre estas últimas pragas e as pragas egípcias que Deus enviou para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó do Egito. Por exemplo, os israelitas não foram afetados pelas pragas do Egito. O povo de Deus também não será afetado pelas pragas dos últimos tempos, das últimas 7 pragas. Por outro lado, o coração de Faraó foi endurecido pelas pragas do Egito. Ora, do outro lado, o coração dos perdidos também é endurecido pelas pragas finais, mas não se convertem. Ainda, os deuses egípcios foram incapazes de proteger os egípcios. Foi isso que ficou claro nas pragas do Êxodo. Ora, nas pragas de Apocalipse 16, Babilónia revela-se incapaz de proteger os seus adeptos, que serão alvo dessas pragas. Portanto, há uma correlação genérica entre as pragas de Êxodo, as pragas do tempo de Moisés, que caíram sobre o Egito, e as pragas finais do tempo do fim, que estão relatadas em Apocalipse 16 em diante. E, portanto, eu até gostaria de ler as primeiras 4 pragas e comentar brevemente. Diz assim: E foi o primeiro, entenda-se, o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Estas chagas têm a sua origem conceptual, digamos assim, numa das pragas do Egito. E depois diz: E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como o do morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Esta transformação de água potável, neste caso é a água do mar, mas veio o terceiro anjo, derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e estas se tornaram em sangue. O facto da água, tanto potável como não, se tornar em sangue, também remete para uma das pragas do Egito. Depois,
E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Portanto, estas pragas são reminiscentes, algumas delas, das pragas do Egito, só que num sentido ampliado, porque se estendem globalmente à humanidade, embora seja verdade que não podemos certamente dizer que estas pragas têm todas elas um alcance universal, porque, caso contrário, os habitantes da Terra seriam eliminados, seriam exterminados. Portanto, acreditamos que estas pragas, embora possam ser de grande extensão em termos mundiais, não serão universais, estritamente falando, aplicar-se-ão aqui ou ali, surgirão com mais intensidade neste lugar ou naquele, embora afetando na sua globalidade toda a humanidade. Depois, a praga número 5 também é muito interessante. Está nos versículos 10 e 11 do capítulo 16 e diz assim: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, que esta praga das trevas é também inspirada, digamos assim, numa das pragas que afetou o Egito no tempo de Moisés, antes da saída do povo de Israel em liberdade. E depois é interessante ver que reforça aqui a ideia que eu ainda há pouco disse, que estas pragas caem sobre as pessoas, mas elas, em vez de se converterem, ficam com o seu coração endurecido, porque o texto diz que, apesar das pragas, os habitantes da terra blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Agora, quanto ao trono da besta que é aqui mencionado, nós não temos a certeza, o Apocalipse não é claro. Poderemos aventar a hipótese de ser Roma, tanto Roma papal como Roma pagã, a cidade de Roma como sede do sistema idólatra papal, romano, pagão, mas depois também como sede do cristianismo apóstata papal. Mas o que é certo é que este trono da besta foi o trono que o dragão deu à besta do mar, como está em Apocalipse 13, 2, claramente dito. Sendo que ainda nos falta pelo menos mais duas pragas, a sexta e a sétima, mas a sexta tem uma pertinência bastante grande no contexto das 7 pragas, e eu pedia-te que, para além de dizeres qual é que é a sexta praga, explicasses qual é que é o seu fundamento, como é que nós devemos interpretar esta praga. Sim, a sexta praga está descrita em Apocalipse 16, versículos 12 a 16, e eu vou ler porque é interessante. Diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Portanto, o que é que isto... e depois há um interlúdio que diz assim: E eis que vem como ladrão, é Cristo está a falar, eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E depois a praga culmina no seguinte: E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Os congregaram quem? Os reis, que são chamados para a grande batalha. Portanto, como é que devemos interpretar esta sexta praga? O Eufrates era o rio que atravessava a antiga Babilónia. Babilónia era uma cidade em quadrado, atravessada ao meio pelo rio Eufrates. Tinha uma importância vital para a cidade. Exatamente. Ela não podia sobreviver sem o Eufrates. Babilónia não podia sobreviver sem o Eufrates. O que é que simboliza o Eufrates? Citado em Apocalipse 16, 12, que nós lemos. Se nós formos a Apocalipse 17, 1, em que diz que a Babilónia, a grande prostituta da Babilónia, está assentada sobre as muitas águas, o que é uma inspiração de um texto do Antigo Testamento, Jeremias 51, 13, em que diz exatamente isso, que a Babilónia antiga estava assentada sobre as muitas águas, era uma referência ao Eufrates. E se nós compararmos Apocalipse 17, 15, que diz que as águas, o símbolo das águas, são o símbolo de povos, nações e línguas, então nós podemos concluir que o Eufrates simboliza os povos que apoiam Babilónia no seu combate contra Deus. Sendo Babilónia, como eu já disse num programa anterior, Roma papal. Secar o Eufrates significa então o quê? Se o Eufrates significa os povos que apoiam Babilónia no seu confronto com Deus, então o secar do Eufrates significa a retirada do apoio popular a Babilónia. Porquê? Porque não encontraram nela proteção contra as pragas anteriores.
contra a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta praga. Sobretudo contra a quinta, que foi lançada sobre o trono da própria besta e, portanto, mostrou a impossibilidade e a impotência da besta para defender-se e para defender os seus seguidores. Esta sexta praga também é muito interessante porque ela tem um pano de fundo histórico. E esse pano de fundo histórico reflete a captura da antiga Babilónia pelo rei persa Ciro no ano 539 a.C. O que é que aconteceu? Essa captura foi importante porque foi a partir daí que o povo judeu foi libertado do cativeiro babilónico e pôde começar um processo de migração de regresso à sua pátria para reconstruir Jerusalém e reconstruir a nação judaica na Palestina. Lembrando que aqui estamos a falar de Babilónia literal. Babilónia histórica. Mas o que é que aconteceu? Como é que Ciro capturou Babilónia? Babilónia tinha muralhas inexpugnáveis, era muito bem defendida, mas como tinha o ponto fraco do Eufrates passar pelo meio. É verdade que o Eufrates estava protegido com portas que fechavam o acesso, não permitiam o acesso exterior, mas o que aconteceu foi que, como havia uma festa dada pelo vice-rei Belshazzar em honra dos seus nobres, ao mesmo tempo que Babilónia estava cercada pelo exército persa, comandado pelo rei Ciro, o rei Ciro alguma arrogância, não é? Mostra bastante arrogância, mas o rei Ciro percebeu que não conseguiria, por meios normais, tomar aquela cidade. Porque a cidade estava realmente muito, muito bem protegida, tinha abastecimentos para vários anos, a água passava pelo meio, não havia problema de sede. Então o que é que Ciro fez? O historiador grego Heródoto, que é considerado o pai da história, descreve o que é que aconteceu. E nós descobrimos recentemente, ainda no século XX, um pequeno cilindro em escrita cuneiforme chamado o Cilindro de Ciro, ou Crónica de Ciro, que também relata a mesma história. Relata o que aconteceu. E o que aconteceu foi o seguinte: Ciro deu ordem para se desviar parte da água do curso do Eufrates para uma reserva artificial, para uma represa artificial, de maneira a baixar a água do rio. E quando a água do rio baixou a nível de chegar aos joelhos de um ser humano normal, ele enviou tropas para entrarem por baixo das proteções das portas do rio, passarem a val o rio e entrarem na cidade. Eles encontraram, por sorte ou por providência divina, as portas de acesso à cidade através do rio abertas e penetraram na cidade, conquistaram a cidade por dentro. E, portanto, foi assim, foi através desta interação, digamos assim, com o rio Eufrates, que a Babilónia histórica foi conquistada. E é exatamente isso que vai acontecer. Há aqui uma tipologia em que Ciro representa o Messias que virá, ou que viria naquele tempo, e que já chegou, que é Cristo Jesus. E quando aqui fala de que o grande rio Eufrates foi seco para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ciro era o rei que veio do Oriente e representa aqui Jesus, que é o rei do Oriente. Porquê? Porque Jesus está sempre associado com o nascer do sol, com a direção do nascer do sol. E, portanto, Jesus e os seus anjos, ou outros autores dizem Jesus e os 144 mil seguidores fiéis que estão na Terra, são os reis do Oriente que vão conquistar Babilónia, vão destruí-la graças à destruição, ao baixar da água do Eufrates. Portanto, estás a ver, há aqui pega-se numa história real que aconteceu no ano 539 a.C., com Ciro, com a conquista de Babilónia real, e utilizas essa história para, metaforicamente, simbolicamente, comunicar a mensagem de que a Babilónia espiritual do Apocalipse vai ser conquistada também e destruída pelo rei do Oriente, ou pelos reis do Oriente, que é Jesus e os seus anjos, ou Jesus e os 144 mil. Sendo que esta praga tem uma coisa diferente das outras, é que enquanto as outras a praga surge e ponto, aqui na sexta praga, Apocalipse faz questão de mostrar a reação das forças satânicas a esta sexta praga, não é? Exatamente. Esta é a preparação para a batalha do Armagedon. O texto diz que e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, e depois diz porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, que vão ao encontro dos reis de toda a terra para os chamar para a grande batalha do Armagedon. Portanto, estas 3 rãs, ou estes 3 anjos demoníacos, executam ao serviço de Satanás uma última tentativa mundial do diabo enganar a humanidade. Este dragão, esta besta do mar e este falso profeta representam entidades, simbolicamente, entidades reais religiosas. O dragão está associado com o paganismo e com o espiritismo, a besta do mar com o catolicismo romano,
e o falso profeta, que é também conhecida em Apocalipse 13 como a besta da terra, está associado com o protestantismo apóstata. Portanto, estes três poderes religiosos mundiais vão se unir para preparar uma defesa, digamos assim, contra o ataque dos reis do Oriente, que é Jesus e aqueles que o acompanham. E, portanto, estes espíritos demoníacos que saem da boca da besta, do dragão e do falso profeta obtêm êxito, um êxito mundial. Eles conseguem reunir os líderes mundiais com os seus exércitos para se unirem e combaterem contra o Cordeiro, ou seja, contra Jesus, na batalha final, que é a Batalha do Armagedom. Agora, esta batalha é muito polémica e enigmática, porque já deu origem a muitas teorias. O que é que será esta Batalha do Armagedom? Armagedom é a transliteração grega de duas palavras hebraicas que significam montanha de Megido. Ora, nós sabemos que há as águas de Megido na Bíblia, no Antigo Testamento, em Juízes 5:19 estão lá referidas. Ao vale de Megido, em 2 de Crónicas 35:22 é referido esse vale, e à cidade de Megido, por exemplo, em 1 de Reis 9:15 é referida essa cidade. Mas não há nenhuma montanha no mundo ou na Palestina que se chame assim, montanha de Megido. Então, o que é que há? Como é que podemos interpretar este topónimo para depois percebermos o que é a Batalha do Armagedom? Megido era uma cidade-fortaleza situada no Vale de Jezreel, ou na planície de Esdraelon, junto ao Monte Carmelo. E foi o local de várias batalhas decisivas, tanto no tempo do Antigo Testamento como até mais recentemente. Na Primeira Guerra Mundial houve uma batalha importante naquela região. Portanto, é muito provável que a montanha de Megido, Armagedom, seja o Monte Carmelo, que era um monte que estava vizinho e sobranceiro ao vale de onde estava situada a cidade de Megido. Portanto, este monte é muito importante porque no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 18, há um conflito entre Elias e os sacerdotes de Baal sobre a questão de quem é que é o Deus verdadeiro. E nós conhecemos a história, Elias consegue provar que o Deus verdadeiro é o Deus Yahvé, o Deus de Israel, e que Baal é um falso Deus que não existe sequer. E, portanto, este confronto entre o falso Deus e o verdadeiro Deus, entre os falsos adoradores de Deus e sacerdotes de Deus e o verdadeiro sacerdote de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, exemplifica o conflito que acontecerá nesta Batalha do Armagedom. Portanto, o Armagedom não é uma batalha entre nações no Médio Oriente, como alguns cristãos dizem, e como até os adventistas do sétimo dia, em algumas fases anteriores da sua história e da sua teologia, defendiam, mas o Armagedom é uma batalha espiritual global entre Cristo e as forças do bem de um lado e Satanás e as hostes do mal do outro lado. E o resultado deste Armagedom, desta Batalha do Armagedom, é igual ao resultado da Batalha do Monte Carmelo entre os sacerdotes de Baal de um lado e o sacerdote e o profeta Elias do verdadeiro Deus do outro lado. Só que será um acontecimento à escala global. Ou seja, envolverá todo o mundo e não apenas a nação de Israel, e será também a marca da vitória absoluta de Deus no tempo do fim contra as forças das trevas. E depois, faltam apenas falarmos da sétima praga, que vai do versículo 17 ao versículo 21, e diz assim: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve voz e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a praga era muito grande. Portanto, esta é a Batalha do Armagedom, é a descrição da batalha, em que há um envolvimento de Deus usando os meios naturais, porque Ele é o Criador e tem poder sobre a natureza, e, portanto, esta batalha marca a segunda vinda. Isto é uma descrição precisa, concisa, da segunda vinda, que marca precisamente a sétima praga, que aponta para o regresso de Jesus a esta terra. Termino precisamente com o Aprendo fazendo-te uma pergunta, ou seja, na realidade, na aplicação prática, eu penso que todos aqueles que nos estão a ver, o que querem saber é o que é que eu posso fazer para não estar sujeito a essas 7 pragas, não é? Sim, o que nós podemos fazer é estarmos espiritualmente preparados para podermos passar incólumes pelas 7 pragas. E estarmos preparados significa estarmos já hoje, do lado de Jesus. Se fizermos isso, não seremos alvo
nem estaremos sujeitos às 7 últimas pragas do Apocalipse 16. Terminamos então a Escola Bíblica de hoje. Permita-me fazer não um apelo, mas 2. O primeiro apelo é que possa estar connosco já na próxima aula bíblica, para que desta forma possa acompanhar mais um episódio, mais uma aula. Estamos mesmo a chegar ao final do livro de Apocalipse, mas também, porque não, hoje mesmo, se tiver a oportunidade de assistir, pensar na sua vida, pensar, refletir, pensar quem sabe, se ainda não teve a oportunidade de tomar uma decisão por Jesus, que este não é o momento. Eis que estou à porta e bato. É o convite feito por Jesus, que possa dizer que sim hoje a Jesus. É o meu desejo, certamente é o desejo do Paulo para todos nós, para nós e para si que está desse lado. Mais uma vez quero agradecer a sua companhia. Marcamos encontro para o próximo programa, se Deus quiser.